Bom dia, gente. Bom fim de semana. Hoje é domingo, caso você esteja assistindo esse vídeo no dia em que ele está sendo postado. Mas se não, também não tem problema algum. O que importa é que hoje é dia de EBD, Escola Bíblica Dominical, e eu vou prosseguir o nosso estudo com a revista Uma Viagem pela História da Redenção, parte 1, que vai dar pra gente um panorama, assim, sobre a história da Bíblia. Hoje temos algumas reflexões para fazer aqui sobre a jornada do povo de Deus, do Egito até a Terra Prometida, Canaã. Mas antes da gente entrar aí nessas ideias e reflexões sobre a palavra de Deus, vamos começar com uma oração? Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, por essa aula, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando a outros adolescentes. Abençoe a reflexão que teremos, abençoe que ela dê bons frutos no coração de cada pessoa que está ouvindo e no meu coração também, Pai. Abençoe o que vamos ouvir, abençoe o que vamos refletir e que seja muito, muito bom. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, eu queria introduzir o nosso estudo lendo 2 textos com vocês. O primeiro está em Colossenses e pode nos ajudar a pensar um pouco sobre a nossa salvação maravilhosa. E ele vai ser relacionado com as histórias que vamos ouvir hoje. Ele diz assim, está em Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outro texto que eu queria comparar, Êxodo 3, 7 até 18. Ele é um dos textos assim, principais sobre o que a gente vai abordar hoje. E nele a gente pode ler um pouco sobre o chamado do Senhor a Moisés, a fim de salvar e libertar o seu povo, que estava sofrendo no Egito. Olha só. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Isso é ele falando com Moisés. Imagina a reação, né? Olha só. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Antes de mergulhar um pouco mais nessa história, nessa questão da libertação do povo judeu, eu queria fazer um parênteses rápido com vocês. Muitas vezes, nós não temos uma visão espiritual da nossa realidade. A gente não está acostumado a pensar na gente, assim, na rotina, nesse mundo que a gente vive. A gente não tende a pensar no nosso espírito, no que tem acontecido ao nosso redor espiritualmente, na esfera espiritual. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, gente, isso aqui é pra gente lembrar que
tem umas coisas muito maiores acontecendo que a gente não lembra, que é a questão da batalha espiritual que tem acontecido. A gente tem que nos revestir de Deus, da armadura de Deus, fortalecer a nossa alma contra essa batalha que vai ser travada diariamente contra as forças do mal e as forças do bem. Ao mesmo tempo, ainda nesse parênteses, é preciso entender que Cristo é aquele que nos resgata do império das trevas, como naquele versículo de Colossenses que eu li, lembra? No comecinho. E nos conduz para o seu reino. Isso significa que a gente não deve viver como escravos do pecado mais. A gente não precisa viver sob o jugo, sob esse império das trevas. O mal, o pecado, a maldade. A gente tem que viver como servos de Cristo, como que vivem na luz, porque nós fomos libertos por Ele para o seu reino. E a gente precisa lembrar também um outro parênteses antes de voltar a Êxodo, que as promessas de Deus, até as feitas no passado, são válidas e a gente deve confiar nelas. A gente deve confiar na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. E nesse estudo, a gente vai ver como o povo de Deus, durante toda a sua trajetória no Egito até Canaã, experimentou constantemente essa verdade da validade, da realidade e da firmeza das promessas de Deus. A gente também vai pensar um pouco sobre como e o que isso tudo tem a ver com a gente hoje em dia, essa história do povo judeu, o que isso revela a nós sobre o caráter de Deus. A gente pode olhar para Êxodo, e é uma coisa que a nossa revista traz que eu achei muito interessante, essa perspectiva, que a gente pode olhar para a história de Êxodo tanto como uma história real, verídica, que está na Bíblia, que é algo que aconteceu, quanto podemos ver também isso como uma parábola da nossa própria experiência como povo de Deus hoje. O que acontece nessa história, Depois que o povo de Deus, Israel, vai para o Egito, passam anos e gerações e eles começam a se multiplicar muito e crescer em número e força, e o novo rei egípcio, o novo faraó, que sucedeu aos anteriores, ele começa a ter muito medo, a ficar assustado com esse povo que estava crescendo, estava ficando forte, ficando ali, se proliferando entre os egípcios, e ele começa a tentar destruir esse outro povo que estava lá, de 3 maneiras: escravizando o povo judeu e ordenando que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem. Também ordenando ao povo, em geral, que jogasse no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Uma crueldade. E nisso a gente percebe um pouco dessa questão da batalha espiritual. A gente pode perceber como o faraó age muito como representante das forças do mal. Tem diversos nomes, a gente pode chamar de Satanás. Deus tinha escolhido Abraão, Isaac e Jacó. Ele fez um pacto, firmou uma aliança com eles e com os seus descendentes de prometer uma terra para eles, uma terra boa, e prometer uma descendência muito numerosa e abençoada. Ele estava com esse povo, ele queria o bem desse povo. E ele havia estabelecido uma aliança, feito promessas a Abraão, Isaac e Jacó e aos seus descendentes. Mas é óbvio que o mal, Satanás, queria impedir o plano de Deus, queria ir contra a vontade de Deus, é o natural a acontecer. E Faraó age um pouco nesse lado, de destruir o povo de Deus. Mas todas essas tentativas do Faraó e de Satanás fracassaram. O povo se multiplicou, se espalhou, continuou crescendo, apesar de todas as tentativas e do esforço do Faraó de destruir esse povo. Eles continuaram crescendo nessas condições conturbadas, e apesar do faraó tentar impedir, Deus continuou realizando as suas promessas, Como eu falei agora, as promessas de Deus são válidas e a gente precisa acreditar nelas e ter firmeza. Deus, nisso, a gente pode ver como o caráter de Deus ele cumpre as suas promessas, ele continuou cumprindo as suas promessas. A respeito da numerosa descendência que surgiria de Abraão, O povo descendente de Abraão continuou crescendo, mesmo com o faraó tentando impedir. Nesse contexto bem agradável, nasce Moisés, que foi escolhido por Deus para ser um representante da aliança. Enquanto Deus preparava Moisés, enquanto Moisés, a gente vai ver um pouco sobre a vida dele, mas enquanto muitas coisas ali estavam acontecendo para o amadurecimento desse servo escolhido para trazer a liberdade do povo de Deus, enfim, Satanás buscava destruir o povo da aliança por meio da escravidão e das tentativas de assassinato. Mas Deus ouviu o clamor, ouviu o sofrimento daquele povo que ele tinha escolhido, Como eu li no texto inicial, no texto de Êxodo. Ele ouve e se lembra do pacto com Jacó, com Isaac, com Abraão. E aí ele vai agir. Ele escolhe Moisés, ele prepara Moisés. Como isso acontece?
Eu não sei se vocês lembram disso, mas Moisés nasce, ele é hebreu, esse povo que estava sendo oprimido pelos egípcios, mas a mãe dele esconde ele, não deixa que ele seja morto e acaba deixando ele eventualmente no Rio Nilo, porque não tinha mais como cuidar. Ele é salvo do Rio Nilo pela princesa, pela filha do faraó, criado no palácio do Egito, ali nesse meio, até que ele foge, porque chega um ponto, depois que acho que se passam 40 anos, que a nossa revista conta, que a Bíblia conta, e o tempo se passa, Moisés cresce e ele não abandona suas raízes de judeu. Ele sabe que ele pertence a esse povo, mesmo ele tendo sido criado no contexto ali do palácio, né, como parte da família do faraó. Aí chega um dia, assim, a escravidão, a questão da opressão desse povo tá piorando, e o Moisés tá nesse contexto. Então, um dia ele tá por aí, por lá, no caso, estava por lá, e ele vê um oficial egípcio maltratando um escravo hebreu, né, um escravo de Israel. Ele não se controla de raiva, ele acha um absurdo o que está acontecendo com o seu povo, e ele mata esse oficial egípcio. Tipo, é claro, é um absurdo o que estava acontecendo, mas ele acabou matando, né, cometendo esse assassinato, e precisou fugir do Egito, porque o faraó, a partir disso, começou a querer matar ele, que viu que ele estava ali, não gostou do que ele fez. Então, ele é conduzido por Deus até Mídia, uma terra a leste do Egito, onde ele vai se casar, vai ficar muito tempo como pastor, trabalhar lá por muito tempo. Daí se passam mais 40 anos de preparação, de amadurecimento, até que Deus o chama para ser seu representante, para salvar Israel, ajudar na libertação de Israel. E aí aquele texto que eu li com vocês lá no início. Ele seria um porta-voz de Deus, um profeta, seria um sacerdote, um advogado em favor do povo, um representante real para desafiar Faraó e preparar os israelitas para a saída do Egito, enfim. E a partir disso ele vai até o Faraó para buscar a libertação do seu povo. Outra questão que a nossa revista de novo vai trazer é a questão dos poderes opostos. Como Israel, o povo escravizado, era a nação que representava o reino de Deus, né? Era o povo de Deus, era a nação que representaria o bem, o povo de Deus, o reino de Deus. Já o Egito, que era a nação opressora e poderosa, representava as forças satânicas, as forças do mal. Moisés e Arão, representantes e agentes do reino de Deus. Arão, no caso, era o irmão de Moisés, que Deus enviou junto com ele para auxiliá-lo na missão. Mas o Moisés seria o representante, mas Arão ia ajudá-lo com a fala, porque Moisés não falava tão bem. Enfim, esses dois seriam os representantes do reino de Deus. E Faraó, a influência satânica. Nessa situação, Deus vai utilizar dessa situação, desse palco, para mostrar quem ele é, para mostrar para o seu povo que ele era, de fato, o verdadeiro rei, o grande rei, o Senhor das nações, o protetor, sustentador e libertador do seu povo. Ele vai lançar, então, nesse contexto, as 10 pragas do Egito, que são descritas na Bíblia como sinais e milagres de Deus. E também seu grande julgamento, ou seja, esses sinais e milagres indicam o controle de Deus sobre os elementos da natureza e a sua superioridade em relação aos deuses falsos, as divindades falsas que o Egito adorava. Indicam também a condenação do faraó, do Egito, que seriam as forças do mal atuando nessa história. Eu recomendo muito que vocês leiam esse texto que está em Êxodo, vai de Êxodo 7 até Êxodo 11. Vai falar sobre as pragas do Egito, para quem ainda não leu. E com essas pragas, são 10 pragas, a gente pode tirar algumas reflexões, tirar alguns aprendizados. A gente pode perceber como Deus mostra superioridade sobre todos os deuses e magos do Egito. Ele fere o rio, né, transforma as águas do rio Nilo em sangue, e esse era um rio o rio Nilo era considerado uma divindade para os egípcios. Ele também vai dar a praga das rãs, e a divindade Heket era uma deusa que tinha cabeça de rã. Deus vai mostrar que ele tem o verdadeiro controle sobre a natureza, ele é o verdadeiro Senhor, o único digno de ser adorado. E os magos também vão reconhecer a sua soberania, porque eles tentam imitar, os magos do Egito, né, que tinham ali as suas magias ocultas, eles tentam imitar primeiro os sinais de Moisés, né, os sinais do Senhor por meio de Moisés, que são essas pragas. Eles só conseguem imitar as duas primeiras, depois eles já não conseguem mais e percebem que realmente esse Deus aí tem alguma coisa diferente. Além disso, a partir das pragas 4, 5, 6, Israel não é mais atingido. Deus mostra que, além de ser grande e verdadeiro, acima dos reis falsos do Egito, ele também amava e cuidava do seu povo.
Deus também nos mostra que Ele é soberano entre os céus e a terra. Ele vai ter as últimas pragas do fogo, vento, né? Vai controlar as forças do vento quando traz os gafanhotos e a escuridão. Enfim, leiam esse texto para vocês poderem perceber coisas que Deus nos mostra sobre quem Ele é nessas passagens tão importantes. No final, finalmente, com a 10ª praga do Egito, que seria o clímax, a morte dos primogênitos, o povo de Deus finalmente vai ser liberto do Egito. O faraó foi forçado a reconhecer que Deus é o Senhor. E é importante acrescentar aqui, nessa parte, que os primogênitos de Israel também estariam ameaçados. Era um julgamento, né? Pode ser visto esse momento da morte como um julgamento pelo pecado, porque todos eram pecadores, inclusive o povo de Israel. Ninguém que vivia no Egito podia ser considerado justo pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias ações. Todos eram pecadores e mereciam a morte. Para que os primogênitos de Israel pudessem continuar a viver, eles foram aconselhados pelo próprio Deus a marcar o portal da casa com sangue do sacrifício de um cordeiro especial. É o que depois vai ser feito por Jesus. Ele vai tomar sobre si toda a culpa de todos os pecados pela sua morte, enfim. Deus institui a Páscoa para o povo judeu, né, lá na antiguidade, para que essa celebração fosse repetida anualmente, a fim de que a grande bênção da liberdade, da proteção divina, fosse sempre lembrada todos os anos. E a partir disso, os israelitas puderam sair do Egito. Deus os guia para a margem oeste do mar, onde eles foram encurralados, porque Faraó foi atrás para querer trazer os israelitas de volta para a escravidão. E Deus deu a eles uma rota de fuga espetacular ali, que é mais um milagre que mostra a sua grandeza, seu controle, sua soberania. Ocorre ali a abertura do Mar Vermelho e nenhum deles sobrevive, né? O povo de Deus, os hebreus, Israel, passa pela abertura do Mar Vermelho e chega em segurança, mas o exército do faraó vai passar e as águas se fecham de novo, todos eles morrem. Nenhum deles sobreviveu, como diz em Êxodo 14 até 28. Assim, o servo que representa as forças do mal, as forças satânicas, foi totalmente esmagado. E o povo de Deus alcança a liberdade. Por fim, depois de liderar Israel por 40 anos no deserto, em busca da terra prometida, Moisés morre e passa a liderança para um novo servo escolhido por Deus, Josué, que também foi comissionado por Deus, escolhido para liderar o povo. Ele recebeu a garantia de Deus de que ele iria dar-lhe todo o sucesso, que é o que se cumpre. Olha só de novo as promessas de Deus sendo cumpridas. É importante que a gente confie nelas. Sob a liderança de Josué, o povo entrou na terra de Canaã conforme Deus tinha prometido para Abraão lá atrás. E Josué lidera batalhas que tiveram a conquista daquelas terras. Além disso, né, ele não foi só um líder político, um líder militar, ele também foi um líder espiritual que levou o povo a reconhecer que Deus cumpriu todas as suas promessas, levou o povo, e Josué leva também o povo a fazer uma escolha sábia, servir, obedecer ao Senhor. Isso vai até Josué 24, e a gente pode descobrir muito sobre quem Deus é por meio dessa história de redenção, de resgate do povo de Israel. Deus resgata o seu povo das garras do faraó. Ele, assim como nos resgatou do império das trevas. Olha a relação de tudo. Nós devemos sempre ser gratos ao Senhor por isso, por essa salvação. Não somos mais escravos do pecado, somos servos de Deus. Você já agradeceu a Deus por isso? Já agradeceu a Deus pela sua salvação? Quanto tempo faz? A gente tem que agradecer que nós também fomos redimidos e salvos. Assim como o povo judeu foi salvo ali das garras de Faraó, né? O Israel foi resgatado, nós também somos resgatados. E a gente tem que ser grato por isso. A aliança de Deus foi desafiada por Satanás, pelo mal. Por Faraó, pelo Egito, que rejeitava o domínio do Senhor e procurou destruir o seu povo. Procurou ir contra a sua vontade, contra o seu povo escolhido, mas a batalha travada no Egito mostra a completa soberania de Deus, do Deus da aliança. O Deus que cumpre as suas promessas e que é todo-poderoso e que mostra a sua grandeza, a sua soberania completa sobre o mal, sobre Satanás, sobre todas as forças que tentam se opor a ele. Maravilha, né? O Senhor redimiu o seu povo lá atrás, nessa história. Ele renovou os termos da aliança, instituiu a Páscoa, fortaleceu a aliança com esse povo, exigiu a obediência dos seus filhos escolhidos e lhes garantiu proteção. Garantiu e cumpre, né? Ele faz com que o povo chegue até a terra prometida e vença as batalhas contra os outros povos.
Enfim, então, voltando, ele redimiu o seu povo, renovou os termos de aliança, exigiu obediência e lhes garantiu proteção, que é o mesmo que ele faz com a sua igreja. Nós, atualmente, ele nos redime, renovou os termos da sua aliança por meio de Cristo, exige a nossa obediência, o nosso amor e nos garante a proteção eterna e maravilhosa, que a gente pode ver como a gente deve confiar nessa proteção e ser grata por ela, porque ela vem do Deus Todo-Poderoso e completamente soberano. Enfim, leiam o Antigo Testamento. A gente também pode receber muito dele, a gente pode ouvir a palavra de Deus e aprender muito, tirar muitos ensinamentos desse texto. Não vamos nos assustar com o Antigo Testamento, é chato, é difícil. Existem muitas traduções, muitas possibilidades, a gente só não pode jamais deixar de aprender e estudar a palavra de Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse rápido estudo aqui. É uma história muito grande para os poucos minutos aqui de aula que temos, mas eu gostei muito dessa perspectiva da nossa revista sobre a luta entre o bem e o mal, a luta entre Deus, o reino de Deus e Satanás, o seu povo e o povo egípcio. E, enfim, vamos fazer uma oração para terminar. Queria desejar um bom domingo a todos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Senhor Deus, muito obrigada pela tua maravilhosa salvação. Muito obrigada por nos redimir, por nos guardar e nos libertar do mal, nos libertar do pecado, assim como o Senhor há tanto tempo libertou o povo israelita das mãos de Faraó e do povo egípcio. Muito obrigada por nos salvar, muito obrigada por nos disponibilizar a tua palavra para que a gente aprenda tanto com ela sobre quem tu és, sobre as tuas promessas, o teu amor, o teu cuidado e proteção para os que te amam, para os que são teus. Que a gente nunca esqueça ou abandone a tua palavra e o teu amor. Muito obrigada por essa aula. Abençoe cada pessoa que está assistindo e todas as famílias de cada um. Abençoe esses adolescentes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Muito obrigada. Novamente, um beijo para todos.